Então, após 21 anos, né, de ditadura, nós voltamos aí à democracia, voltamos, né, a escolher o presidente da República, voltamos a ter nossos direitos civis garantidos. O primeiro presidente civil pós a ditadura, o Tancredo Neves, ele não foi aí eleito, né, como é que eu vou falar assim, de forma ampla. De forma, é, de forma ampla, né, de forma devidamente democrática, através da eleição do povo. Ele foi eleito de modo indireto, mas já era uma vitória por não ser um militar, né, por ser um civil. Então, aquilo já encheu de esperança a sociedade brasileira que clamava, né, pelo fim da ditadura. O que eu separei aqui? Eu acho, né, que a caixinha de som daqui está legal, e a gente vai conseguir assistir o telecurso falando a respeito dessa volta da democracia na sociedade brasileira. Vamos colocar para a gente poder assistir e aí a gente falar um pouquinho mais. Vamos pedir para quem vai ter que assistir um ventilador. Esse daqui que é mais barulhento, porque senão você não vai conseguir, não. Aí, tá vendo? Ah, obrigada. Então, vamos assistir, para a gente poder falar mais a respeito. Deixa eu fazer aqui a apresentação. Eu vou até botar numa guia para tirar o som daqui da sala para vocês, tá? Deixa eu botar no microfone. Aula de número 74. Bons estudos! Ao longo da história, homens e mulheres lutaram para conquistar liberdade e democracia. Afinal, o exercício da cidadania depende de um governo que represente os desejos da população. No Brasil, a democracia é uma conquista recente. Mas o que é preciso para se construir um país democrático? Na teleaula de hoje, você vai conhecer melhor o caminho que o Brasil percorreu para chegar à democracia. Vai entender o que foi o movimento das diretas já. E vai saber o que são as ações afirmativas. Olha isso! Quase todo mundo confirmou presença. Ai, eu tô super animada com essa reunião dos moradores da nossa rua. E bem aqui na nossa casa. Tá quase na hora, tia. Licença que eu preciso terminar de arrumar. Agora vem cá, o que vai acontecer nessa reunião? Vamos tratar de assuntos de interesse de todos. Coleta de lixo, segurança e a instalação de uma telesala. Vamos também votar para saber quem vai ser o novo representante da nossa rua. Nossa, nessa rua todo mundo participa mesmo, né? O nome disso é democracia. No Brasil, a década de 80 foi um momento decisivo para a consolidação da democracia. Mas ninguém saiu votando para presidente logo de cara, não. Você já votou para presidente da República? Já. Sim, já votei. Hoje em dia, todo cidadão brasileiro pode votar para presidente, mas esse direito não existiu sempre no Brasil. Foi uma conquista de muita luta. Na campanha, que foi chamada de Diretas Já, multidões exigiam o direito de escolher diretamente o sucessor do presidente Figueiredo. Tia, você ainda tem sua camiseta das diretas já. Claro, foi uma campanha histórica, um movimento pacífico. Todos queriam acabar de vez com o regime militar. Como, tia? Elegendo um presidente civil através do voto direto. O povo saiu às ruas. Vestindo amarelo, todos cantavam 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos eleger o presidente do Brasil. 1, 2, 3,
Queremos eleger o presidente do Brasil! Mas mesmo com a pressão popular, a emenda que estabelecia a realização de eleições diretas para presidente não foi aprovada no Congresso Nacional. O governo militar tinha muitos aliados e o Congresso ficou dividido. Mesmo sem as diretas, a oposição aproveitou para lançar um candidato com chances reais no colégio eleitoral. Tancredo Neves era governador de Minas Gerais, um político com muita habilidade e perfil moderado. Um acordo político foi costurado com a ala mais conservadora, anteriormente ligada ao governo militar. O senador José Sarney foi indicado a vice na chapa de Tancredo. E a vitória de Tancredo Neves colocou um ponto final na sucessão de governos militares. Depois de 20 anos, um civil chegava ao poder, dando início ao que o próprio Tancredo Neves chamou de Nova República. Mas aconteceu uma coisa que ninguém esperava, Luísa. Tancredo Neves ficou doente e morreu antes de assumir a presidência. Nossa, que triste, tia. Bota tristeza nisso. Olha, a morte de Tancredo Neves foi um choque para um povo que lutou e esperou tanto pela democracia. Mas e aí, o que aconteceu? O vice-presidente José Sarney tomou posse. E o governo dele, como foi? A inflação foi um dos maiores desafios econômicos no governo do presidente Sarney. Na área econômica, o governo José Sarney se caracterizou pela instabilidade. No início do seu mandato, a inflação chegou a 224%. A diminuição do poder de compra era cada vez maior. No início dessa frágil democracia, traumatizada pela morte de Tancredo, ainda vigorava a legislação autoritária do período militar. O país precisava de uma nova Constituição. Você sabe o que é uma Constituição? A Constituição define as normas de um país, define todas as condutas que um cidadão pode ou não ter. Constituição é algo que serve para mostrar que há uma democracia, que todos têm o direito de poder participar, votar. Constituição são as leis que regem o país. É uma lei maior para legislar as outras leis. Uma Constituição trata de todas as regras que orientam a vida em sociedade, seja no setor econômico, político, educacional ou social. Em 1985, foi eleita uma Assembleia Constituinte. A missão dela era elaborar uma nova Constituição brasileira. É isso aí. Educadores, estudantes, empresários, sindicalistas. Fazendeiros, líderes religiosos e vários setores da população brasileira se dirigiram ao Congresso Nacional. Cada segmento queria fazer valer seus pontos de vista na elaboração do conjunto de leis. Até que, por fim, no dia 5 de outubro de 1988, o deputado Ulisses Guimarães saudou a promulgação da nova Constituição brasileira. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Uma Constituição que trazia avanços nos direitos individuais e sociais. Depois de um período marcado por práticas autoritárias, esse novo conjunto de leis apontava princípios para a defesa de liberdade e dos direitos individuais. O racismo, por exemplo, passou a ser crime. Um crime que nunca prescreve e é inafiançável. E tem mais, a nova Constituição também ampliou os direitos políticos de todos os cidadãos. Analfabetos e jovens, a partir dos 16 anos, também conquistaram o direito ao voto. Tia,
quando é que finalmente o povo brasileiro começou a votar para presidente? Em 1989. Surgiram diversos partidos e candidatos. Foi um momento importante para a afirmação do Estado democrático no Brasil. No final da primeira campanha eleitoral, com voto direto e livre do povo, a vitória nas urnas foi de Fernando Collor de Mello. Mas, pelo que eu sei, esse governo não acabou bem. Nas promessas de campanha, o novo presidente prometeu modernizar o país e ajudar os mais pobres. Mas, de cara, tomou medidas muito impopulares. Em 1989, logo após a sua posse, ele saiu com um plano muito controvertido posteriormente, que foi o congelamento da poupança e dos depósitos em conta corrente para debelar uma inflação que, à época, se aproximava de 100% ao mês. Os resultados foram precários porque, antes de sair, ele teve que fazer o plano Collor II, porque a inflação tinha voltado. Mas mais importante do que tudo isso foi a contribuição do presidente Fernando Collor de Mello na abertura da economia brasileira. A tarifa é o imposto que o país cobra para permitir a importação de produtos. O Brasil era uma economia fechada, portanto, esse imposto era elevadíssimo, era 52% em média, e foi reduzido em média para 14%. Isso obrigou a empresa brasileira a se tornar muito mais competitiva para poder fazer face à competição dos produtos importados. No meio do mandato do presidente Collor, o governo foi acusado de consentir no desvio de uma imensa quantidade de dinheiro público. Uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, revelou um esquema de tráfico de influência operado por Paulo César Farias, o homem de confiança do presidente. A CPI chamou a atenção de todo o país e, juntamente com os movimentos de rua e os setores organizados, realizou o primeiro processo de afastamento de um presidente na história do Brasil. Os cara-pintadas tiveram grande participação na campanha pelo afastamento do presidente Fernando Collor de Mello. Ai, tia, eu acho que eu não sairia por aí com a cara toda pintada desse jeito. Sairia sim. Os estudantes se envolveram, como há muito não se envolviam, na campanha pela moralização política. Pintaram os rostos de verde e amarelo e participaram das manifestações. E deu resultado, tia? Ora, se deu! No segundo semestre de 1992, o presidente Collor sofreu um impeachment, ou seja, foi impedido de permanecer no cargo. As instituições democráticas já estavam em pleno funcionamento. E aí, tia, o que aconteceu? Seguiu-se a Constituição. Assumiu o governo o vice-presidente, Itamar Franco. Puxa, um vice de novo? O agora crianças, eu parei o vídeo porque ele acabou andando mais, do que eu quero nesse momento. Aqui nós vimos, no início do vídeo, a questão da redemocratização, que veio a ser o quê? Após o movimento anti-Iracajá, onde a sociedade fazia a imposição da volta da eleição para presidente. Nós estávamos no momento da ditadura, onde ela já vinha enfraquecida, ela já não vinha com aquela força como do começo aí para o meio, ela já estava aí tendo uma posição mais voltada para a abertura lenta e gradual, assim como foi a defesa do Geisel. Então, a sociedade acabou aí, de certa maneira, impondo e fazendo uma pressão para o fim da ditadura militar, com esses vários movimentos contra a ditadura e essas campanhas também forçando, para que algo acontecesse, para que a volta da democracia, da eleição, do voto popular, ocorresse novamente. Nós vimos que o presidente eleito, o Tancredo Neves, ele não foi eleito com a votação do povo, foi um voto indireto, mas, foi o primeiro presidente aí, que viu após 20 anos de ditadura. Tancredo, ele acabou sendo assim, a esperança da sociedade, para que algo mudasse de fato, para que a democracia vigorasse. Só que Tancredo, antes de assumir o cargo, veio a falecer. E aí, quem assume foi o José Sarney, o nosso aí, primeiro presidente, portanto, civil, pós-ditadura. Mas a volta da democracia, com a eleição direta, com a eleição popular mesmo, só foi em 89,
né, que vocês viram aqui, que foi o Fernando Collor de Mello. Ele foi o primeiro candidato, depois de 21 anos, a ser eleito, né, pelo povo de forma democrática. Tá? Fernando Collor de Mello foi um cara que ele representava, a figura dele em si, né, dava para a sociedade uma ideia de que ia ser tudo diferente, ia ser tudo novo. Por quê? Né? Nós acabamos associando, a gente acabou associando a figura daquele cara, que naquele momento era novo, era jovem, né, com a representação da democracia, da modernidade. Né? O Collor, ele acabou ficando muito associado a isso, né? Ao moderno, ao novo, ao inovador. A campanha dele era muito voltada pensando nisso, né? Nessa inovação. Ele sempre estava aparecendo, ele sempre era sendo mostrado, divulgado, andando de lancha, jet ski, sabe? Roupas muito bem modernas, muito bem representadas, muito bem alinhado. Então, ele acabou aí, né, vencendo essas eleições muito por conta dessa esperança do povo, né, no novo. Então, assim, era novo, era um cara não associado a muitas coisas, a não ser o governo, né, a Lagoinha que já tinha feito parte. Então, era uma representatividade mesmo, né, da inovação. Collor sobe para presidente da República, né? Nós temos um período muito difícil, nós estávamos vindo um período muito difícil, até mesmo antes do Collor, que foi em 86, foi a inflação lá no alto. Vocês viram uma imagem, fazendo uma representação de como eram as questões no mercado. Né? No mercado, nessa época eu era criança, você ia no mercado 9 horas da manhã, um biscoito traquinas, por exemplo, estava R$ 1,50. Você ia lá meio-dia, ele estava já R$ 2,00. Você ia 3 horas da tarde, ele já estava 4. Sabe? Era nesse nível. Aquela maquininha que o cara estava correndo atrás, remarcando os preços, vocês viram no pedaço que mostrou? Era tipo aquilo, era aquilo ali mesmo. Os preços eram remarcados durante o decorrer do dia todo, se remarcava o preço. Pode. Se remarcava preço o dia inteiro, a inflação muito alta, né? As pessoas não estavam dando conta de que o povo está comida na mesa, porque o preço era exorbitante, sabe? Então, assim, o Collor, ele fazia essa figura, né? Ele tinha essa aparência, que na verdade era isso, do novo, do diferente, da esperança, né? Só que não foi bem isso que aconteceu. O Collor acabou não dando conta de muita coisa, e para piorar a situação, né, ainda foi comprovado um esquema de corrupção no seu governo, né, um esquema grande, de desvio de dinheiro grande do governo para paraísos fiscais, né, que até então, no primeiro momento, se provou que era o braço direito de Collor, né, o cara que era o braço direito dele, que fazia parte do sistema, né, o PC, mas depois, né, ficou comprovado que o Collor fazia parte também desse grande esquema, né? O PC Farias foi eliminado, foi morto de uma forma muito suspeita, antes da comprovação do envolvimento do governo, né, do presidente, e depois, né, não teve jeito, inclusive o irmão do Collor foi aí uns dois, que também denunciaram a participação dele nesse grande esquema, né? E foi. Não foi. O irmão, não, creio que não. Mas eu vou até olhar, mas o irmão não. Não é recente, né? Foi 1990, né? 1989, isso aqui foi assim, em 90, 91, já começou. Ok? O povo tem a memória muito curta, né? Ele sofreu impeachment. Foi o nosso primeiro impeachment da história do Brasil, né? Está de volta. Né? Ele fez parte do... Gente, na época foi um escândalo, foi muito dinheiro. Né? Que ele ali era um dos cabeças dessa dinheirama toda, ficou comprovado. Ele sofreu impeachment, ele ficou aí
anos, né, sem poder ter nenhum cargo público, sem poder se eleger novamente, mas assim que fosse, foi eleito novamente, voltou. Ele agora, eu não sei se ele é deputado ou senador, vamos olhar. Então, assim, está aí de novo. E aí? Né? Cadê a nossa memória? Né? Nós precisamos ter memória política. Né? Nós precisamos pensar... Nós precisamos pensar em todas as hipóteses, né? Levantar a história do candidato antes de votar. E vocês, né? Vocês estão prestes a votar daqui a pouquinho. E a gente precisa pensar, né? A gente precisa pensar. A gente precisa pensar, a gente precisa estudar, a gente precisa associar o que está acontecendo hoje com o passado. Por isso que é tão importante estudar história. A gente precisa associar. Sabe? Desse período da ditadura. Eu sempre falo para vocês, né? Qual foi a justificativa para a ditadura ser implantada? Qual foi a justificativa do nazismo e o fascismo ser implantado na Itália e na Alemanha? Vocês sabem qual foi a justificativa? Eu já cansei de falar isso, né? Vou colocar a ordem. Tá? A justificativa era essa. Botar ordem na casa, proteger a democracia. Se falava muito isso. Isso era usado o tempo todo. Organizar a economia, devolver o prestígio. E nacionalismo. Gente, quer ver a característica mais forte de um regime ditador? É você pegar o nacionalismo. Não. Pois é. Agora, o grande problema é a sua decisão na hora de você ir lá apertar o botão, né? É muito bom, gente, a gente pesquisar. Igual agora, vai vir as próximas eleições, né, para presidente. Pesquisa, senta, né? Ainda mais vocês que não votam agora. Vê o que aquela pessoa fez, quantos anos ele está na política, né? O que de concreto ele fez para auxiliar a sociedade, né? O que de concreto ele fez para diminuir a miséria. Então, é isso que nós temos que fazer. Né? E aí, cabe a você, meninos, e aí cabe a vocês, né, depois de avaliar, ver, não, realmente, é o que eu quero, eu acredito. E aí, votar. Votar com consciência. Com certeza. Com certeza. É escolha... Com certeza que é escolha de cada um, né? Cada um tem que sentar, tem que ver o que é melhor para si, o que acredita. Quando eu falo que é votar com consciência, gente, é votar sabendo, né, da história daquela pessoa. O que foi feito, o que não foi feito, o que foi aprovado. Né? Você pesquisar um pouco. Porque até então, a maioria das pessoas votam, né? Não pesquisando, não tendo a sua opinião formada, mas tendo a opinião do outro. Né? A gente tem que sentar e avaliar e ver todas as questões na hora de votar. Isso é extremamente importante. Então, olha só. A partir de hoje, a gente vai falar, né, dessa volta da democracia. Quais foram as características? Nós tivemos, em 1988, a implantação aí de uma nova Constituição, tá? Tirando, né, derrubando os decretos, as emendas instauradas, né, pelo regime militar, né, devolvendo ao povo a chance de votar, de escolher seu presidente. Na ditadura, a gente não escolhe, né, o nosso governante, e aí volta-se a democracia do Brasil. Então, hoje eu dei início, fiz essa introdução, que eu fiz aqui uma pequena introdução, e na semana que vem nós iremos trabalhar mais a respeito disso. Eu até tinha separado o slide, mas como não vai dar tempo, eu vou mostrar para vocês como é que foi isso, né? Como é que foi essa... O que foi importante nesse momento. Vamos ver como é que ficou a nova Constituição, né? Inclusive intitulada como Constituição Cidadã, né? Se preservava o direito de voto, né? Entre outras coisas, né? Foi colocado na lei o direito indígena, né? Foi colocado na lei
que era crime, né? Que é crime, né? O racismo, a discriminação, tudo isso passou a valer pós-ditadura militar. Tá? Aí, na semana que vem, a gente vai falar mais a respeito e eu vou vir aí com mais coisas para a gente poder realizar. Mas, o que eu vou pedir para vocês? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tinha separado. Oi. Antigamente se falava, né? Se falava amarelo, isso mesmo na cor. Amor, o que eu vou pedir para vocês, já que vocês terem contato com esse assunto, tá? Então, olha só. Vou botar aqui a atividade de casa. Anotem aí, por favor. Livro, página. Pega aqui, joga no livro, beleza? 316. Ah, 319, tá? Só que 319, deixa eu ver. A número 1 e 2 que é para ser feito. E aqui no caso, ó, presta atenção, gente. 316, 317 e 318 é a leitura só, tá? O exercício é só 319, tá bom? É só vocês terem o primeiro contatinho aí. Crianças, minha aula acabou, beijos. Depois que eu já brinquei hoje, né? Só deu. Tchau, professora. Vocês estão com muita graça, olha.